final de ano. O que vai acontecer em 2020? Como vamos agir em 2020? Para conversar sobre planejamentos e estratégias para 2020, nós vamos conversar com a pastora, professora, teóloga Silvia Lima. Não saia daí, porque o Mente Aberta já está no ar. Para conversar então sobre o ano que vem, né? Como dizem lá no norte, no nordeste, para o ano, né? O que fazer em 2020? Pastora Silvia Lima, muito obrigado, vindo ao Mente Aberta, conversar sobre expectativas, estratégias, planejamento para 2020. Obrigado, querida. Eu que agradeço, é uma honra. Espero poder contribuir um pouquinho. Então vamos começar pensando em 2020, olhando rapidamente para esse ano que termina, 2019. Sim. Valeu a pena 2019? Foram mais vitórias, mais derrotas? Que você, além de pastora, teóloga, é historiadora também. Vamos dar uma historiada rápida em 2019. 2019 acho que é um ano marcante, determinante, né? Para a história do Brasil, pelo menos, né? Porque a gente teve essa mudança de governo que foi extremamente importante, né? Que trouxe, a Lava Jato trouxe, né, para a gente, ao conhecimento público, como as questões aqui no Brasil estavam difíceis e problemáticas, e eu acho que todo mundo assustou, acho que o brasileiro todo, de modo geral, ele parou um pouquinho para pensar mais sobre a questão da nação, né, para se envolver mais, para se comprometer mais com o processo, né, porque infelizmente eu acho que o brasileiro ele ainda é pouco comprometido, né, com as questões políticas. O brasileiro tem aquela coisa de brincar muito, de rir muito e tudo mais, e às vezes essa postura, falta um compromisso maior com a nação, entendendo que a nação é feita de indivíduos, um mais um, né? É sempre a minha participação, eu conto sim, né? Às vezes a pessoa pensa, mas só eu que acho, não. Cada um é importante e eu acho que esse ano o brasileiro se comprometeu mais com o processo, seja de um lado, seja do outro, né? Houve um antagonismo muito sério, preocupante até, mas se a gente pode tirar algo bom nisso tudo é que todo mundo parou, o Brasil parou para prestar atenção de como nós estamos caminhando, como a nossa nação está indo, para onde a nossa nação está indo. E isso foi extremamente positivo. Eu vejo esse ano como um ano de transição. Né? Positiva, o início de muitas mudanças necessárias, essenciais para o crescimento da nação, né? Para melhoria de qualidade de vida, educação, porque o discurso estava muito bom. O discurso no Brasil estava um discurso muito bom, muito politicamente correto, mas quando a gente foi olhar as coisas de perto mesmo, a gente foi ver que a economia não andava bem, que a educação muito menos, a saúde muito menos. Então, peraí, né? Um discurso de tanta liberdade, de tanta democracia, um discurso tão bom, mas com resultados tão ruins, né? Tem alguma coisa errada nessa história aí. Então, eu acho que esse ano foi um ano que o brasileiro parou para realmente dizer o que está acontecendo, vamos ver o que está acontecendo. E aí as coisas começaram a vir à tona, né? Então, eu acho que foi extremamente importante. Os números estão aí, até os opositores do atual governo têm reconhecido, porque são públicos os números, né? Na economia, em todos os setores. O que há de espiritual nisso? Eu pergunto porque o Brasil, nesse ano, se alinhou, depois de muito tempo, com Israel. Sim. Você vê que isso tem alguma consequência espiritual ou não? Isso é um acaso? Bom, para aquelas pessoas que creem na Bíblia como palavra de Deus, e eu creio na Bíblia como palavra de Deus, eu creio que a Bíblia toda é inspirada por Deus. O Senhor, quando chamou Abraão, lá em Gênesis 12, ele disse para Abraão: farei de ti uma grande nação e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E durante toda a caminhada de Israel no Velho Testamento, Deus disse para Israel: por causa da sua rebeldia, eu usei essa nação para te afligir, mas também eu julgarei a nação que te afligiu.
Então, em todo tempo, a gente percebe que quem abençoa Israel é abençoado e quem amaldiçoa Israel é amaldiçoado. A gente tem isso como uma palavra de Deus na Bíblia, mas a gente vê isso na história, né? A história também, ela testemunha essa palavra, não é só uma questão de fé, é uma questão também de verdade histórica, né? Então eu acho que para o Brasil e para qualquer nação é extremamente interessante estar ao lado de Israel, porque Deus de fato tem planos para Israel, não só para Israel. Deus escolheu Israel para abençoar todas as nações da terra, né? Essa ideia que muitas pessoas têm de que Israel é escolhida de Deus, é queridinha de Deus, isso não existe. Né? Deus, né, na sua eleição, ele não é injusto em hipótese alguma, ele elege Israel não para cercar Israel de todas as bênçãos e fazer dela a única e exclusiva, não. Ele escolhe Israel para usar Israel como um canal de bênção para as demais nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, não todas as famílias de Israel. Então, essa escolha do Senhor não significa nenhuma preferência, significa que Ele usa essa nação como um instrumento de bênçãos, né? Sobre todos aqueles que creem e que abençoam essa nação, com certeza serão abençoados por ela. Amém. Você falou dos planos de Deus. Quem dera todos nós tivéssemos conhecimento sobre todos os planos de Deus para 2020. Né? Exato. Mas, nesse momento de transição de um ano para outro, de preparo para um ano que está chegando, nós tendemos a fazer planejamentos, traçarmos planos. É errado, Silvia? É falta de fé? Como é que você vê essa questão? Porque muitos pensam o seguinte, não, o plano é de Deus, né? A gente não deve... Como é que você vê isso? Nossa, é corretíssimo, né? É bíblico, né? A Bíblia diz, né? O homem que tenta levantar uma torre e não para planejar o que ele vai precisar, ele vai passar vergonha, né? O planejamento, o homem pode fazer planos, a resposta certa vem do Senhor, é fato. A resposta certa vem do Senhor, mas até para ele mudar os meus planos, eu tenho que ter planos prontos, né? Então, é importantíssimo para qualquer pessoa sentar e planejar o próximo ano. Eu acho que esse momento é um momento estratégico, não precisamos esperar chegar no ano, aliás, não devemos esperar chegar no próximo ano para planejar o ano, tem que ser antes. E o planejamento, ele é, acima de tudo, aquele momento que você para, né? Aí você para refletir sobre a sua vida, sobre como foi a sua caminhada nesse ano, quais são as suas expectativas para o próximo ano. Eu acho que o planejamento, muito mais do que você ficar ali fazendo uma lista de sonhos ou de ideais, o planejamento, em primeiro lugar, ele organiza a sua mente. Eu acho que isso é o mais importante. Eu tinha um professor que brincava, ele falava, primeiro eu organizo a creienda, depois eu organizo a agenda, né? Ele usou esse nome... Creienda e agenda. Creienda, né? Quer dizer, primeiro eu tenho que saber o que eu quero, né? Quais são as minhas expectativas? E depois as minhas expectativas, elas são possíveis, são reais, né? É onde eu estou, né? Eu estou numa caminhada, cada ano é uma caminhada, cada dia, né? Então, onde eu cheguei e onde eu pretendo chegar. Então, essa parada para planejar, ela é estratégica para que eu possa refletir como eu tenho gasto a minha vida, como eu tenho gasto os meus dias, porque senão você vira um apagador de incêndio, né? Você fica apagando um incêndio aqui, outro ali, e passa o ano, você não produziu nada, ou pelo menos você não realizou nada. Então, você vira um escravo do urgente, né? E é horrível você viver assim, escravo do urgente, né? O urgente sempre vai aparecer, né? Não tem jeito, né? Por mais que a gente planeja, tantos imprevistos, tantas coisas, o urgente sempre vai estar ali. E aí, muito mais importante é você ter um planejamento, porque o urgente ele não te rouba completamente. Ele pode te roubar por um tempo, mas logo você volta,
né, para o foco. Um dos aspectos do planejamento é a questão do provisionamento. Quando você planeja, você vê o quanto você tem para realizar os seus planos, né? Porque você não vai fazer planos se você não tiver infraestrutura, se você não tiver questão material. Você estava conversando comigo outro dia, Silvia, que eu achei muito interessante, de alguém na história de Jesus que mostrou planejamento. E quando você falou aquilo, eu falei assim, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Você está falando da multiplicação, né? Da multiplicação dos pães, né? Foi uma palavra que eu ouvi do Leonardo Girundi, né? Nosso querido Leonardo Girundi, amado Leonardo Girundi, uma palavra que ele deu para os alunos do Carisma. Assim, glória a Deus pela vida do Leonardo, porque ele dá uma semana de aula e ele impacta as turmas de uma forma assim tão profunda, né? Então, que coisa linda, ele é um excelente professor, né? Além de ser um excelente advogado, um irmão querido, amado demais. E ele mandou um recado para os alunos do Carisma, passou no telão e ele falou sobre a multiplicação dos pães e eu achei tão interessante porque ele falou sobre aquele menininho que tinha os 5 pães... Os peixinhos. Não, são 5 peixes e 2 pães? 5 pães e peixes. 5 pães e 2 peixes, né? Ele falou sobre aquele menino que no meio da multidão, Deus achou um que estava preparado, né? Aquele menino, aquela criança, e ele falou, talvez atrás dessa criança tivesse uma mãe cuidadosa, aquela mãe que fala, cuidado menino, leva um agasalho, faz uma merenda, faz uma marmita, leva um lanchinho. Ele falou, muito provavelmente por trás daquela criança tinha uma mãe que ajudou, né, esse menino e... A não ir despreparado para encontrar com Jesus. Uma multidão despreparada, de repente ele acha ali uma criança, um adolescente que tem uma provisão, que está preparado. Então, Jesus enxergou aquele menino no meio de uma multidão inteira. Por quê? Porque ele estava preparado. Então, eu achei muito interessante essa fala do Leonardo, né? Porque a importância de você estar realmente preparado para os imprevistos, para a jornada que você se propôs a fazer, né? É extremamente importante você não ir desprevenido como a multidão estava desprevenida. Então eu queria que a gente conversasse depois do intervalo sobre quais são as provisões que nós temos que ter para 2020, né? Materiais, emocionais, espirituais, como nos prepararmos melhor para termos vitória no ano 2020. Nós vamos conversar sobre isso com a pastora Silvia após o intervalo. É bem rápido, a gente já volta com o programa Mente Aberta. Voltamos com o nosso programa Mente Aberta, conversando hoje com a pastora, a professora Silvia Lima, sobre planejamento, estratégias para 2020. Queremos ter um 2020 vitorioso, debaixo da graça do Senhor. Quais seriam, pastora Silvia, professora Silvia, as estratégias que devemos adotar? Quais seriam os provisionamentos que teríamos que fazer, como aquela mãe da criança lá da multiplicação? Quais são os 5 pães e 2 peixinhos que a gente tem que juntar para que Jesus possa multiplicar ao longo desse ano 2020 que vai começar aí? Pois o planejamento ele é importante até para a fé, né? Se você tem um projeto e você precisa de um provisionamento e você não tem esse provisionamento, aí muito mais você precisa se planejar, porque a fé também tem que ser algo organizado também, né? Eu sempre falo com os meus alunos que o nosso adversário, né, o inimigo das nossas almas, ele é muito inferior a Deus. Deus é extremamente mais poderoso, não tem nem comparação, né? E o poder de Deus foi manifesto em nós, né? Nós temos autoridade em Cristo, né? O Jesus diz, todo poder me foi dado, portanto, ide, ou seja, houve uma transferência, né? Ele nos deu, ele nos encheu com esse poder. Mas só que tem uma questão, a igreja desorganizada, né? Desorganizada para tudo, inclusive para as questões de fé. E o inimigo, ele é altamente estratégico e organizado, né? Em todas as ações, né? Na Bíblia, quando você lê, por exemplo, quando ele vem tentar Jesus,
ele não vem inventar Jesus nos primeiros dias de jejum. Ele vem quando Jesus já está 40 dias sem comer. Né? Ou seja, ele não teve pressa, ele não foi apressado, ele veio no momento em que a fome apertou. Né? Então, ele sabe exatamente que o momento que nós estamos vulneráveis e ele usa a estratégia certa, no momento certo. Então, a gente vê, não quero dizer que existe algum mérito nele, não. Só quero dizer que o mal, ele se levanta de forma organizada e estratégica. E muitas vezes a gente que tem em Cristo Jesus o poder para vencer o mal, às vezes a gente acaba não vencendo ou apanhando muito para vencer porque falta uma estratégia, falta realmente um planejamento, falta a gente pensar, orar, né, e determinar uma estratégia de atuação. A gente tem que saber como atuar em todas as circunstâncias, né? Eu sempre falo, até para fechar a boca, né? Tem situação que o que você tem que fazer é se calar. Mas até para isso, você tem que saber qual momento que eu devo ficar quieta, qual momento que eu devo falar. Tudo isso depende de uma estratégia. Então, como eu falei, o primeiro passo é você sentar para você fazer um planejamento. Senta mesmo, né? Se tem alguma coisa assim prática que você pode fazer, pega uma agenda, ou pega algumas folhas, né? Mas não, deixa o computador um pouco de lado, né? O computador, ele acaba te precipitando muito, você já vai começando a digitar e às vezes teu dedo vai na frente da sua mente, né? Então, para um pouco, respira fundo e pega começa a esboçar alguma coisa, porque quando você começa a esboçar alguma coisa, você vai se forçar a organizar o seu pensamento, organizar a sua mente. Talvez primeiro talvez estabelecer alvos e metas seria interessante, né, Silvia? Pois é, em que áreas, né? Exatamente. Acho que uma questão importante é a gente dividir a nossa vida em áreas. Sim. Né? Você colocar ali família, profissão, ministério, né? Ensino, educação. Área material também, financeira. Finanças, né? Quer dizer, acho que é muito importante a gente colocar as áreas da nossa vida que precisam ser melhoradas, né? Precisam ser vencidas. Então, começar a entender, né? Vida pessoal para os solteiros, né? Acho que a vida sentimental. Para os casados também. Para os casados também, né? É extremamente importante, né? Eu acho que... Eu queria, sem querer cortar você, mas porque eu fiquei intrigado quando você falou assim, de provisionamento na área espiritual, na área da fé também. Sim. Porque que tipo de alvo a gente pode ter nessa área espiritual, na área da fé? Nossa, você pode dar um exemplo? Tantos. Por exemplo, eu quero ter uma disciplina de oração. Né? Eu passei o ano totalmente desorganizado, orando só aleatoriamente. Não, mas agora eu vou investir, eu quero ter uma disciplina de oração, eu quero ter estratégias de oração. Né? Por quem eu vou orar? Por missões, pela igreja sofredora? Quais são os meus alvos? E esses alvos são alvos totalmente relacionados com a minha vida espiritual, com a minha vida de oração. Então, eu vou ler um livro que me ensine sobre oração, eu vou fazer um devocional, quanto tempo de devocional, quantos minutos de oração. E aqui estou falando uma pessoa extremamente indisciplinada, né? Porque tem gente me vendo ali, pode falar assim, nossa, mas essa mulher é toda disciplinada. Eu não sou assim, pelo contrário. Né? Talvez quanto mais indisciplinado, mais cuidado. Quem vos fala aqui é a indisciplina em pessoa. Eu sou totalmente indisciplinada. Mas exatamente por isso que eu cheguei à conclusão, depois de apanhar muito e depois de viver muito na tirania do urgente, eu cheguei à conclusão de que não dá para viver assim. A vida tem que ser planejada, em todas as áreas da vida eu tenho que ter planejamento e tenho que ter estratégias. Então, a minha vida de oração, por exemplo, né? Orar, mas eu não tenho ministério de intercessão. Mas quem diz que orar é para quem tem ministério de intercessão? Né? Orar é para qualquer cristão. Né? Então, qual
vai ser a minha oração? Qual é o meu objetivo? Quantas vezes no dia? Em que situações eu vou orar? E quais as áreas que eu vou priorizar na minha oração? Quem eu vou priorizar na minha oração? Né? Tudo isso também tem que ser estabelecido. Por quê? Porque quando começa o ano, você entra naquela urgência, como eu falei, na tirania do urgente, você entra naquela correria de vida e você perde o foco. Planejamento é, acima de tudo, foco, né? E nós temos que ter foco, porque senão fica aquela história, deixa a vida me levar, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não dá para viver assim. Ninguém aguenta viver assim. Deus Agora, não quer que a gente viva muitas assim. vezes as pessoas falam o seguinte, eu não consigo ter estratégia ou ter foco porque os meus alvos, eles dependem dos outros. Por exemplo, né, seria da aula espiritual assim, começar uma célula em casa? Seria? Seria, né? É um alvo, mas é muito complicado você fazer a sua estratégia dependendo dos outros. Eu acho assim, faça o planejo que depende de você. Planejo que depende de você. Planejar dependendo do outro é muito complicado e você corre o risco de ser extremamente frustrado. Então, faça o que compete a você fazer. Por exemplo, eu posso ter como alvo, sim, criar uma célula em casa, mas eu tenho que depender do seguinte, qual é a minha responsabilidade na criação dessa célula? Então, o meu alvo é fazer o que eu posso fazer e esperar e orar para que tenha resultado, mas o resultado não depende de nós, depende de Deus. Talvez aí que caia aquele versículo de Provérbios. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Mas não tira do homem a responsabilidade de fazer planos. Né? Voltando para provisionamento espiritual, gostei dessa expressão. Eu estou lembrando que Jesus falou que fé... comparou fé a uma semente, a menor semente que havia na época dele lá, né? Grão de mostarda. O grão de mostarda. Isso para mim fala tanto porque às vezes a gente vê pessoas fazendo grandes projetos, grandes entre aspas, ministérios e tudo. Aí você pensa, nossa, eu preciso ter tanta fé para fazer isso. Mas parece que a questão não é a quantidade da fé, né? Você tem que ter fé, né? Tem que ter fé. Tem pessoas que têm o dom da fé. Né? Eu acho que quem tem esses ministérios assim gigantescos, né, são pessoas que têm o dom da fé. Né? Então, acho que Deus... o que é dom? Dom é uma capacitação especial para determinada coisa. Então, eu creio que essas pessoas que estão à frente desses mega projetos, elas têm o dom da fé. Né? Mas além, se eu não tenho o dom da fé, de toda forma... Eu tenho fé. Eu tenho fé, né? E eu tenho que exercitar a minha fé a partir de onde ela está. Não adianta também ficar me iludindo, dizendo, eu creio nisso, mas eu creio coisa nenhuma. De repente, o projeto é começar a crer, né? E fazer uma estratégia talvez muito simples e muito básica, mas pedindo ao Senhor me leve a crer. Então, eu vou estabelecer aqui alguns parâmetros e alguns possíveis alvos para que eu possa começar a caminhar em fé, né? Então, a nossa vida espiritual tem que ser muito bem planejada também. É um engano quem acha que ela flui naturalmente. Flui sim, o Espírito Santo ele flui, mas nós temos responsabilidade. A Bíblia fala, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Isso. Então, isso implica em planejamento, disciplina e estratégia. Fico pensando, no final de ano, a gente está tendo vários programas de planejamento, de pessoas falando, né, sobretudo na área financeira, né, na área da empregabilidade, na área dos estudos. Nós estamos aqui falando sobre planejar a área espiritual, a fé. Né? É o mais necessário. É o mais necessário. É o mais importante. Agora, muitos de nós temos, assim, parentes, pessoas ou amigos que a gente gostaria muito que se convertessem em 2020. A gente pode planejar isso? Como é que você pensa? Com certeza pode e deve, né? E eu acho que o planejamento principal é você chegar a essas pessoas e levar as boas novas do Evangelho. Porque às vezes quando a gente pensa em ganhar uma pessoa, a gente quer transformar a vida da pessoa. Não é o nosso papel.
O nosso papel é simplesmente anunciar, é chegar para a pessoa e perguntar: você já entregou a sua vida para Jesus? Por quê? Porque você sabe que aquela cruz ali não foi para todo mundo, foi para você. E explicar o que é a cruz, o que Jesus fez, a mensagem de boas novas de salvação em Cristo Jesus, e é o que compete a cada um de nós, né? O restante é o Espírito Santo que vai fazer. Então, eu acho um excelente projeto, talvez o melhor projeto para 2020 é proclamar o Evangelho dentro de casa, porque às vezes a gente proclama na rua e não proclama dentro de casa. E acho que é um projeto tremendo. Conversei aqui com a professora Silvia Lima, sobre estratégias, planejamento para 2020. Que Deus nos ajude a realmente planejar, a ter estratégias para a nossa vida espiritual, que é o principal, como diz a pastora Silvia. Obrigado, viu, Silvia? Eu que agradeço, é um prazer. Tem um 2020 rápido. Com muito sucesso. Amém, amém. Em nome de Jesus. Muito obrigado também a você que assistiu o nosso Mente Aberta. Nós desejamos mesmo um 2020 debaixo da graça do Senhor, que o Senhor realmente mostre para ele os alvos, para você os alvos dele, né? E que você planeje debaixo da graça dele o seu ano 2020. Um grande abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.